Boa noite, elite oculta. Este relato se passou no ano de 1996, na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Em um sábado à noite, eu conheci um moço na balada. O nome dele era Júnior, mas ele pediu para chamá-lo apenas de Juninho. A princípio, eu o achei meio estranho, mas eu logo vi que poderia ser coisa da minha cabeça. E neste dia, ele quis sair comigo. Bem, eu não aceitei. Então ele pegou meu telefone, que naquela época era somente fixo, e desapareceu. Procurei ele por horas, afinal eu estava gostando de conversar. Mas ele tinha um papo muito estranho. Dizia várias coisas sobre criaturas que percorriam as matas em noites de lua cheia. E até me perguntou se eu namoraria alguém de bom coração que se transformasse em lobisomem. Bem, eu nem levei isso em consideração, pois pensava que ele podia estar bêbado. E daí, eu perguntei dele para umas pessoas que estavam ali por perto. Perguntei para umas amigas, mas elas me disseram que nunca viram aquele rapaz antes. E para elas, ele também parecia muito estranho, inquieto, nervoso e sempre olhando a lua no céu. Daí eu logo pensei comigo: bem, então não foi impressão só minha. E tenho certeza que tem algo de errado com ele. Ou quem sabe, pode ser apenas nervosismo mesmo. Bem, estes pensamentos eu nem levei em consideração, pois pensei que as minhas amigas também poderiam estar bêbadas, pois elas gostavam de uma bebidinha. Bom, continuei curtindo a noite, mas o tal do Juninho não saía da minha cabeça. Eu sempre olhava ao redor, pois algo me dizia que ele estava por ali. Porém, eu fui embora e nada do Juninho aparecer. As minhas amigas ficaram inconformadas comigo, porque eu estava tão preocupada com uma pessoa que eu nem conhecia direito. Bem, mas nem dei bola. Fui para casa, deitei na minha cama e fui dormir. Então, eu sonhei com o Juninho a noite toda. Sonhava com ele em uma floresta, e chegava um lobo cinzento muito grande e peludo, e o lobo parecia gostar muito dele, pois parecia o proteger o tempo todo. E neste sonho, ele dizia que queria me contar um segredo, etc. Sonhei a noite toda com coisas desse tipo, mas no final, eu nem lembro se ele me contou ou não o tal segredo. Mas quando acordei, era um sábado, e a minha família toda estava me esperando para almoçar. Na mesa, eu comentei o fato com a minha mãe, mas ela não me deu muita bola. E por mais que tudo parecesse normal, para mim, algo de muito estranho tinha. Então eu almocei e fui tirar um cochilo. E quando estava quase pegando no sono, o telefone tocou. Eu, com o coração disparado, atendi. E era ele, o Juninho. Ele me convidou para comer uma pizza naquela noite. Bem, algo me dizia para não topar. Porém, eu aceitei. Então marcamos para 8h30 da noite. E ele me pediu para ir com o meu carro, pois o mesmo disse que não tinha carro. Bem, eu não entendi, mas ele me explicou onde morava, e então eu fui apanhá-lo. Ele morava em uma vila chamada Coab, que na época era bem deserta, e havia poucas casas e muito mato. Bem, tudo parecia normal. Fomos até a pizzaria, e no caminho ele me pediu para andar mais rápido, e talvez até correr. E ele, pela janela do carro, não parava de olhar para a lua. Nitidamente, havia algo no céu que o incomodava, mas eu não liguei. Porém,
Ele continuou insistindo que eu corresse mais com o carro, mas eu disse que não. E quando chegamos na pizzaria, comemos uma pizza grande e eu o levei embora. Bem, e mesmo assim eu continuava com aquela sensação que algo de muito estranho havia com ele. Mas como eu sou muito desconfiada, eu achei que poderia não ser nada demais. Então voltei para minha casa, deitei na minha cama e fui dormir. No domingo, eu fui almoçar na casa da vovó. E quando olho no banco de trás do carro, havia uma blusa. Cheirei a blusa e a mesma estava fedendo a cachorro molhado. Lembrei que o Juninho havia comentado que gostava muito de cães. Então, eu logo descobri que poderia ser do Juninho, mas eu deixei lá. E assim, eu esperei ele me ligar, pois ficou combinado. Pois ele não quis passar o telefone dele para mim. Passou a semana e nada do Juninho me ligar. Então, eu, muito chata, resolvi ir procurá-lo. Fui até a tal Vila Coab, cheguei na frente da casa e senti um frio na barriga. E algo me dizendo para eu não tocar aquela campainha. Porém, muito atrevida, eu fui lá e toquei. Esperei e nada. Daí, eu toquei de novo e com muito frio na barriga, uma senhora de semblante muito triste atendeu a porta. E aí eu perguntei: por favor, o Juninho está? A senhora me olhou com uma cara muito estranha e me respondeu meio chorona: meu bem, o meu filho sumiu há mais de 5 anos. Ele simplesmente foi embora e me deixou sozinha. Eu, muito espantada, engasguei, senti um arrepio imenso, mas preferi não comentar com a senhora que eu e o Juninho estávamos juntos semana passada. Me desculpei, agradeci e voltei para o carro com a blusa do Juninho pendurada no braço. E foi quando a senhora me interrompeu: moça, pode deixar a blusa aqui. Um dia eu entrego para ele, pois às vezes ele aparece por aqui. Porém, não é o meu querido Juninho, é outra coisa. Com muito medo, com tremedeira e tudo mais que vocês possam imaginar, eu voltei, deixei a blusa na mão daquela senhora e voltei rápido para o carro e sumi dali. Muito nervosa, eu parei no vizinho e perguntei o que havia acontecido com esse tal Juninho. Se era verdade que ele estava mesmo desaparecido. A vizinha, muito nervosa, me disse que contaria toda a verdade. Porém, eu poderia não acreditar. Mas o Juninho herdou do falecido pai uma grande maldição. Maldição essa que ele se transformava em lobisomem toda noite de lua cheia. E um dia ele atacou a sua mãe e só não a matou porque o cachorro da família entrou no meio da briga, defendendo assim a mulher. E isso foi tempo suficiente para ela fugir. Porém, o pobre cão não sobreviveu aos ataques da fera e veio a falecer. Eu, ali parada sem dizer uma palavra, agradeci e fui embora. A partir de então, eu nunca mais tive notícias do Juninho, e prefiro que seja assim. Muita gente pode não acreditar nessa minha história, mas para mim está mais do que confirmado que esse tal Juninho era de fato um lobisomem. E ele fugiu de casa porque sabia que era uma ameaça para a mãe. E talvez esse também fosse o motivo para que ele se afastasse de mim, por receio de algum dia me machucar. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Alfredo,
e este fato ocorreu comigo. Bem, isso aconteceu mais ou menos em 1979, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Um vizinho meu, que era muito estranho, dizia que se chamava José Goy. Ele tinha mais ou menos uns 97 anos de idade e tinha 2 filhos que também eram muito estranhos. E eles nunca saíam de casa para nada. Inclusive, eu não sei o que comiam, pois eu garanto que eu nunca vi nem mesmo eles irem à padaria ou supermercado. A única vez que os vi, os 3 estavam saindo de casa uma madrugada às 3:30 da manhã. Bem, eu estava chegando de noite e por acaso encontrei as figuras horripilantes. Aqui no bairro onde eu moro, eu conto essa história, mas as pessoas duvidam de mim. Aquelas 3 figuras estavam com a boca suja de sangue e os olhos arregalados como se fossem verdadeiros zumbis. Bem, eu não parei o carro e continuei seguindo em alta velocidade. Fiquei desnorteado ao ver aquilo e corri em direção a um posto policial que ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros do local. Em uma certa travessa, eu parei para fazer o cruzamento de uma avenida, quando os 3 apareceram ao lado do meu carro no vidro. Porém, eu já estava longe deles. E como eles chegaram até lá? E foi aí que eu vi eles de perto. Bem, eu não podia acreditar no que via. Os 3 tinham presas iguais a de lobos, as quais deviam estar sedentas para sugar a minha artéria. Eu disparei em alta velocidade e continuei o trajeto sem parar em lugar nenhum. Mas quando cheguei no posto policial, só havia um guarda naquele turno. Ele me informou que haviam acabado de receber um chamado muito estranho, de que haviam encontrado um rapaz morto sem nenhuma gota de sangue em seu corpo, e que o rapaz estava até mesmo transparente. Eu contei o fato que havia acontecido comigo, porém aquele guarda hesitou em acreditar. Ele me acompanhou até a minha casa e eu mostrei a casa do vizinho. Ele informou a central e no outro dia, outros policiais foram fazer uma vistoria na casa. E para minha surpresa, e a de vocês, não havia ninguém naquela casa. E muito menos móveis e nem vestígios de que passou alguém por ali há muito tempo. Bem, quem seriam as terríveis criaturas com quem me deparei aquela noite e que habitavam aquela casa? Acredito eu que com toda a certeza do mundo, aquelas criaturas sejam vampiros. Boa noite.